Era uma vez, em uma terra distante, em que vivia um garoto muito corajoso. Ele era o melhor espadachim da terra e o homem mais sutil de todos. Ele superou incontáveis provações com pouco esforço e conquistou o coração de muitas donzelas. Pois é, senhoras e senhores, cá estamos nós para falar de Sword Art Online, que é com certeza incrível. Sim, uma incrível perda de tempo. Esse é um vídeo do quadro Por que não assistir? O quadro onde eu vou falar o pior do anime que eu escolher, ou que vocês escolheram. Eu já fui bonzinho em 3 vídeos até agora, eu falei bem de tudo. Mas chegou a hora de descer a lenha, e nada melhor do que começar com um anime que é super conhecido e tem vários fãs fanáticos. Então venham comigo, me acompanhe nessa incrível aventura. A premissa de Soul não parece tão ruim. 10 mil jogadores de um MMO virtual estão presos no jogo e são forçados a completá-lo para escapar. E pra piorar tudo, a morte no jogo leva a morte na vida real. E é só você se pôr pra pensar, essa história poderia ser uma história trágica, onde a morte está por trás de cada esquina, uma história de sacrifício e desespero, uma história de alianças e traição, uma história de luta para manter a humanidade diante de condições impossíveis. E diante disso, eu faço a seguinte pergunta: por que fazer uma história dessas quando você pode simplesmente ter romance e harém? Mas beleza, o jogo de sobrevivência é só para chamar atenção. Não espere um profundo conflito político ou interpessoal, não espere psicologia ou dilemas morais, não espere táticas ou jogos mentais, na verdade, não espere merda nenhuma. E esse é o maior problema que eu tenho com Sao, ele não tem conteúdo, exceto um romance sem inspiração e um harém ridículo. E um pouquinho de ação aqui e ali, a ação é bem ruim inclusive. Não tem muito pensamento envolvido na trama. E o que torna esse problema ainda mais evidente é que a premissa promete algo diferente do que ela te entrega. Outra coisa que não ajuda Sao é o fato de que ele cresceu de uma forma infame por glorificar o seu protagonista, que aos olhos de muitos se tornou um exemplo de protagonista fodão. Ele pode derrotar qualquer coisa, ele pode resolver qualquer problema e ele conquistou todas as garotas. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou dividir o vídeo em tópicos e dar uma nota para eles, beleza? Começando pela história, que eu dou nota 3. Os 2 primeiros episódios são decentes no quesito construir a premissa. Nós somos apresentados ao protagonista, o Kirito, e ao conceito de jogo da morte. Logo nos é dito que se passou um mês e 2 mil jogadores morreram. E não teve nem mesmo uma breve cena ou algo do tipo para mostrar essas mortes, mas de qualquer forma, esses 2 episódios são os únicos decentes, então aproveite bem enquanto você pode. A partir do 3º episódio, o anime começa a mostrar problemas mais sérios. Ele tenta fazer a gente formar um laço emocional com novos personagens em poucos minutos, e como se não bastasse, nós temos que passar por cima da angústia sobre as ações irracionais deles. O que acontece é que o anime simplesmente muda para um harém e romance. Os episódios a seguir são sobre várias meninas que de repente caem no colo do Kirito, que aparentemente tem o pau de açúcar, e muitas vezes elas se apaixonam por ele no mesmo dia em que o conhecem. Eu não entendo muito de amor, mas é tão simples assim? E também não ajuda que muitos desses episódios têm uma sensação de preenchimento. O enredo principal, se é que dá pra chamar de enredo, fica em segundo plano por causa dessas novas garotas aleatórias. A garota principal, a Asuna, que rapidamente se torna um interesse amoroso simbólico do Kirito, pelo menos já conhece ele há mais tempo, mas ainda assim tem muito pouco desenvolvimento no relacionamento deles. A menos é claro que eles já se conhecessem fora do jogo, o que não é o caso. Outra coisa ruim que é muito perceptível em Sao é o ritmo. Teve vários time skips de meses entre episódios, e isso não seria o problema se os episódios depois dos time skips contivessem eventos que eram críticos para a história. Tipo, por que milhares de pessoas morrendo são tratadas em poucas linhas, enquanto eu tenho que me sentar durante horas e horas de romance e harém. Até agora também se tornou óbvio para quem está assistindo que o Kirito é invencível ao ponto de tédio. Ele tem um nível mais alto do que qualquer um, o melhor equipamento e um conjunto aparentemente infinito de habilidades, mas o mais importante é que ele sempre vence. Às vezes até tem uma falsa tensão, mas você sabe que ele vai sobreviver de qualquer maneira. E o resto do primeiro arco envolve o Kirito e a Asuna passeando no campo em lua de mel. Eles adotam até uma filha para retratar uma típica família feliz. Lembrando que eles estão presos em um jogo mortal, com a família deles provavelmente muito preocupada lá de fora. Mas que se importa, eu vou simular uma vida feliz aqui no joguinho. E o problema é que o relacionamento deles não é tão interessante assim. É algo do tipo, esse é o casal principal, se importe com ele. E não, me desculpa, mas eu não vou me importar com eles assim tão fácil. E depois disso tem um confronto súbito com o vilão,
que obviamente é derrotado pelo Kirito, porque o poder do amor conquista tudo. E com isso eu quero dizer que o amor pode conquistar até mesmo a programação do jogo. Mas, ok, talvez houvesse uma cláusula de poder do amor no código em algum lugar, eu não ficaria surpreso. E previsivelmente esse melodrama segue, lágrimas, promessas de amor e etc. Mas pelo menos agora nós terminamos esse anime, certo? Na verdade, não, essa foi a parte boa. Restam mais 11 episódios e a jornada nos leva ainda mais para baixo. Entramos em outro jogo agora, dessa vez sem o risco de morte. E antes da gente chegar no enredo em si, mesmo que de relance, essa ideia já traz alguns problemas. A dura realidade atinge você mais rápido do que você pode dizer, caralho. Esse segundo arco é completamente desnecessário. Ele foi amarrado na história original com um dispositivo de trama excessivamente conveniente e sem propósito aparente. Além de arrastar esse anime através da lama para rasgar qualquer fragmento de dignidade que o restava. Agora, o enredo em si dessa segunda parte também não é nada bonito. Nós vamos direto para um jogo do Mario. Sim, nós vamos salvar uma donzela em apuros presa em uma gaiola. E isso não é uma metáfora, ela tá literalmente presa numa gaiola. Adicione também tentáculos e incesto ao enredo e você terá uma combinação incrível. Esse aspecto de incesto é fornecido pela irmã do Kirito, a Suguha, que não serve pra porra nenhuma no anime, ela só é um fanservice barato. Existem também alguns personagens novos e até mesmo uma guerra acontecendo, mas isso tudo é completamente irrelevante para a história, então fica difícil de manter o interesse. Resumindo, o Kirito bate no segundo vilão com a ajuda de mais um deus ex-máquina e também a lágrimas, promessas de amor e etc. Agora a gente acabou, certo? Bom, por enquanto sim, mas ainda tem a segunda temporada que eu não vou tratar nesse vídeo, afinal eu mal aguentei a primeira, quem dirá a segunda. O próximo ponto é o cenário. Isso é tecnicamente parte da categoria história, mas eu quero tratar dela separadamente. Veja bem, as próprias funções do cenário não fazem muito sentido. As pessoas em Sword Art Online estão agindo como se estivessem em um jogo normal, e não em um cenário de vida ou morte. Por exemplo, por que tem tanto ressentimento com os testadores de beta, que tem mais conhecimento no jogo? Filha da puta, isso não é uma competição. Quanto mais rápido alguém zerar o jogo, mais rápido todo mundo sai daí, ô caralho. E da mesma forma, por que os testadores de beta relutam em compartilhar informações? Eles estão preocupados com o quê? Com pessoas usando suas novas habilidades para matar eles sem motivo? E essa atitude casual fica ainda maior mais tarde. Fica bem óbvio que as pessoas estão desperdiçando tempo com buscas improdutivas, com romance e coisas que não importam em um jogo de vida ou morte. O próprio Kirito gasta tempo com sidequests inúteis, e a Asuna passa o tempo cozinhando pra ele. Aliás, que ideia de merda foi essa de gastar pontos em uma habilidade inútil como cozinhar? Eles realmente estão tentando sair desse jogo? E outra coisa, por que tantos jogadores morrem se as cidades são zonas seguras? Que merda que eles estão fazendo? Eles estão estupidamente correndo em masmorras de alto nível? Eu suponho que sim. E para um jogo de morte sombrio, é muito difícil de morrer em Sao, porque os chefes não reaparecem nos andares, então todo mundo pode avançar, até mesmo jogadores fracos. E de cidade em cidade também é bastante fácil, com os cristais de teletransporte. Também não há falta de recursos críticos, afinal você pode ficar na zona segura da cidade o quanto você quiser. Claro, experiência e dinheiro são limitados, porque o spawn de monstros também é limitado, o que é muito ridículo para um jogo de RPG, mas ok. Mas nem dinheiro nem experiência são necessários para você ficar na cidade. Pelo menos eu não lembro de ver o anime dizendo que eles são realmente necessários. Então por que as pessoas morrem? Nós também somos apresentados a grupos de matadores de jogadores. Isso até soa bem, até você lembrar que Sword Art Online não é um jogo normal. Numa situação como em Sword Art Online, não deveria ter razão para esses assassinatos. Essa porra não é Danganronpa, onde o principal ponto da premissa é que você só pode escapar matando alguém. Essa é uma situação em que faz mais sentido você se juntar e vencer. A cooperação é o melhor plano e qualquer pessoa sensata iria pensar nisso. Por fim, a escolha entre ficar em relativa felicidade em um mundo virtual e arriscar sua vida voltando para o mundo real poderia até ter sido interessante, mas infelizmente o corpo dos jogadores estão se deteriorando na vida real, o que torna essa escolha muito unilateral, e por alguma razão a Asuna tem que avisar isso pro Kirito, porque aparentemente ele nunca se preocupou com o estado do corpo dele ao longo de 2 anos. Bom trabalho, Kirito, deitar na cama e ter uma soneca despreocupada não parece mais tão inteligente, hein? Agora a melhor parte de Sword Art Online. Os personagens, que eu dou nota 2. Vocês devem ter notado que eu só chamei alguns personagens pelo nome até agora. Em algum outro anime isso poderia ser porque o elenco é tão vasto que não tem tempo para tratar de todos eles. Mas aqui o problema é que só existem 3 personagens que vale a pena mencionar. O Kirito, a Asuna e a Suguha.
Todos os outros personagens só estão ali. As meninas servem para se apaixonar pelo Kirito e os caras servem para ser inferiores a ele. Eu vou tratar de cada personagem separadamente para ficar um pouco mais dinâmico. Começando obviamente pelo Kirito. E adivinha, ele é o pior personagem desse anime. Pode ficar puto, vai? Eu deixo. Até agora eu mal toquei na personalidade do Kirito. A gente sabe muito pouco sobre ele, além dele ser incrível e inexplicavelmente bom com mulheres. E isso é praticamente tudo que ele é, até mesmo os diálogos dele são sem graça. Muito do diálogo dele consiste em dizer que o mundo é virtual e explicar a mecânica do jogo, desejando salvar todos ou amando alguém pra sempre. Claramente é o tipo de coisa que você esperaria de um heróizinho genérico numa situação como essa. Pode ser uma experiência digna de facepalm testemunhar menina após menina caindo nos braços do Kirito em questão de segundos. O anime interminavelmente mostra ao espectador que ele é o homem mais sexy do mundo. Por algum motivo. Eu até entendo que resgatar uma pessoa pode até dar alguns pontos de afeto, mas puta que pariu, ninguém se apaixona assim tão fácil. No que diz respeito à sua invencibilidade, a sequência de vitórias por si só não é o maior problema. O problema é que ele sempre ganha através de força bruta, ou seja, suas habilidades e atributos de personagem. Não tem nenhuma tática que vale a pena mencionar, não tem psicologia, não tem política, não tem pensar em porra nenhuma. Ele simplesmente só vai usar suas incríveis acrobacias genéricas de herói. Claro, desenvolver habilidades estatísticas em um jogo de RPG pode sim ser um pensamento tático. Talvez ele tenha até otimizado a árvore de habilidades dele ou tenha incríveis estratégias de farm, mas a gente não vê nada disso, tudo acontece em off-stream. Eu penso seriamente que o anime poderia ter sido muito mais tolerável se o Kirito tivesse sido substituído por qualquer um dos personagens secundários. Ainda não ia ser uma obra-prima, muito longe disso, mas pelo menos ia evitar boa parte dos momentos de desgosto que eu senti e as vontades de bater a cabeça na parede. Agora vamos pra Asuna. Ela é tão sensal na personalidade quanto o Kirito. Ela também é retratada como uma player extremamente poderosa por razão nenhuma, mas claro que não é nada comparado ao Kirito. E com o passar do tempo, o traço mais notável dela é ser uma tsundere. E ela ainda perde isso depois, então é uma porcaria de personagem. Pois é, isso foi rápido, vamos pro próximo. A Sugura, bom, como eu mencionei antes, o único papel dela é fanservice e uma subtrama de incesto. Ela é simplesmente outro elemento jogado na trama por valor de choque, se é que alguém ainda fica chocado com o incesto em animes hoje em dia. Agora vamos ao vilãozinho número 1. O primeiro vilão mal aparece, e a motivação dele para prender jogadores em um jogo mortal é uma completa bosta. Ele queria criar um mundo virtual em que a morte tivesse significado como no mundo real. Mas por que ele estava tão interessado nisso? Bom, não sabemos. Vilãozinho número 2. O segundo vilão, ele é simplesmente patético. É o tipo de vilão de desenho animado que só faz coisas más porque ele é mau. O seu objetivo principal é essencialmente estuprar uma garota em coma. Pois é, Shinji, você não é o único. E outra coisa, é ridículo que a família de uma menina em coma esteja planejando fazer ela se casar com o cara. Tipo, ela tá em coma, caralho. Mas felizmente a lei não concorda com isso e então eles não podem solicitar um casamento oficial. Fora também que a incompetência desse arrombado é incompreensível. Ele explica abertamente os seus planos malignos pro protagonista e a segurança dele tá praticamente no nível do Dr. Evil. Agora que eu já tratei dos 3 pontos mais extensos, eu acho que foram 3, agora são só alguns pontos mais simples. Primeiro, a arte, nota 7. Com certeza é pra onde foi o dinheiro dessa bosta. Os cenários são até legais. O som, nota 7 também. Não é muito ruim, a trilha sonora e as músicas de abertura funcionam bem, e as vozes dos personagens também são boas. O prazer, que eu dou nota 5. É um anime mais engraçado do que eu esperava, mas pelas razões erradas. Ele é tão horrível que me faz querer assistir só pra ver o quão bosta ele consegue ficar. E agora uma conclusão, é uma bosta. E caso você ainda acha só o bom, por favor, reveja o anime agora que eu te disse tudo isso e depois me diz se eu tô certo ou errado. Lembrando que você pode gostar do que você quiser, é direito seu, mas por favor, admita que esse anime é uma porcaria. Então rapaziada, esse foi o vídeo sobre Sword Art Online. Caso tenham gostado, deixa o like e se inscreva no canal caso não forem inscritos. Também ativa o sino aí para saber quando eu posto vídeo. Também compartilhe esse vídeo nas redes sociais para os seus amigos que gostam de Sao, para os seus amigos que não gostam de Sao, ou para os seus amigos que querem conhecer Sao, querem saber se ele é bom ou ruim, ou querem ter uma base para ver se vão ou não assistir esse anime. Mas enfim, do mais era isso, a gente se vê no próximo vídeo e eu fui.